Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica e descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 63, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 14, Deuteronômio 12 e Salmo 95. Números 14. Levantou-se toda a assembleia a gritar e o povo chorou toda essa noite. Murmuraram contra Moisés e contra Arão todos os filhos de Israel, dizendo consigo toda a assembleia: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto, porque nos fez sair o Senhor para esta terra a fim de nos matar à espada. As nossas mulheres e as nossas crianças serão humilhadas. Não nos seria melhor voltar para o Egito? E cada um dizia ao seu irmão: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão prostraram-se com a face por terra diante de toda a comunidade da Assembleia dos Filhos de Israel. Então Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos exploradores da terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a Assembleia dos Filhos de Israel, dizendo: a terra que atravessamos para explorar é uma terra muito, muito boa. Se a boa vontade do Senhor está conosco e nos fez sair para esta terra, Ele nos dará a terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor e não temais o povo daquela terra, porque Ele será o nosso pão. A sombra protetora afastou-se deles, mas o Senhor está conosco. Não temais. Toda a assembleia falava em apedrejá-los, quando a glória do Senhor apareceu na tenda da reunião a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando andará este povo a ultrajar-me? Até quando se negarão a confiar em mim, apesar de tantos sinais que tenho realizado no meio deles? Vou feri-lo com a peste e destruí-lo, mas farei de ti um povo maior e mais poderoso do que ele. Moisés, porém, disse ao Senhor: ouvirão os egípcios do meio dos quais fizeste sair com tua força este povo, e dirão aos habitantes desta terra: ouvirão que tu, Senhor, estás no meio deste povo. Tu, Senhor, que te manifestas olhos nos olhos, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que caminhas à frente deles, de dia na coluna de nuvem e de noite na coluna de fogo. Irás porventura matar este povo como se fosse um só homem? Diriam então os povos que ouviram o teu nome: o Senhor, como não pôde introduzir este povo na terra que lhes tinha prometido, matou-os no deserto. Agora, Senhor, engrandece a tua força como prometeste ao dizer: o Senhor é lento para a ira e de muita bondade. Tolera a iniquidade e o pecado, mas não desculpa nada, descarregando a iniquidade dos pais sobre os filhos até à 3ª e 4ª geração. Desculpa então a iniquidade deste povo, segundo a tua grande bondade, tal como tens perdoado este povo, desde o Egito até aqui. O Senhor respondeu: desculparei conforme o teu pedido. Mas tanto como eu sou vivo e a glória do Senhor enche a terra inteira, é certo que nenhum destes homens, que viram a minha glória e os sinais que eu realizei no Egito e no deserto, e me tentaram já 10 vezes e não ouviram a minha voz, nenhum verá a terra que eu prometi com juramento a seus pais. Nenhum dos que me desprezaram a verá. Todavia o meu servo Caleb, porque teve consigo um espírito diferente e permaneceu fiel, eu o introduzirei na terra onde já entrou, e a sua descendência a possuirá. Visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale, amanhã retrocedei e parti para o deserto, pelo caminho do mar dos juncos. O Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando terei de ouvir esta assembleia má murmurar contra mim? Ouvi as murmurações que os filhos de Israel fazem continuamente contra mim. Dir-lhes-ás:
Como eu sou vivo, oráculo do Senhor, segundo as palavras que vos ouvi dizer, assim mesmo vos farei. Neste deserto cairão os vossos cadáveres e todos os vossos recenseados de 20 anos para cima que murmuraram contra mim. Pois nenhum de vós entrará na terra pela qual levantei a minha mão para nela vos fazer morar, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nune, e as crianças que vós dizeis destinadas à humilhação. Eu os introduzirei nela e conhecerão a terra que vós desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e os vossos filhos andarão errantes no deserto durante 40 anos, carregando as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se desfaçam no deserto. Conforme o número de dias em que explorastes a terra, 40 dias, equivalendo cada dia a 1 ano, haveis de carregar durante 40 anos as vossas iniquidades, e reconhecereis o meu desagrado. Eu, o Senhor, declaro. Hei de fazer isto a toda esta assembleia má, que se revoltou contra mim neste deserto. Aqui acabarão e morrerão. De facto, os homens que Moisés enviara a explorar a terra, regressando, puseram a murmurar contra ele toda a assembleia, menosprezando a terra. Esses homens, que menosprezaram a terra como má, morreram fulminados diante do Senhor. Josué, filho de Nune, e Caleb, filho de Jefoné, foram os únicos que ficaram de entre aqueles homens que tinham ido explorar a terra. Moisés disse a todos os filhos de Israel estas palavras, e o povo ficou muito angustiado. Levantaram-se cedo, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos, subiremos para o lugar que o Senhor indicou, pois pecamos. Disse Moisés: Por quê? Vós transgredis a ordem do Senhor, e isso não resultará. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós. Não vos entregueis aos vossos inimigos. Com efeito, os amalecitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis à espada por vos ter desafastado do Senhor, pois o Senhor não está convosco. Mas eles teimaram em subir mesmo ao cimo do monte, embora a arca da aliança do Senhor e Moisés não se tivessem movido do meio do acampamento. Os amalecitas e os cananeus, que habitavam naquele monte, desceram contra eles, ferindo-os e perseguindo-os até Horma. Deuteronômio 12. Eis as leis e os preceitos que devereis pôr em prática na terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu em propriedade. Guardai-os todos os dias da vossa vida. Destruí todos os santuários em que os povos, por vós desalojados, tiverem prestado culto aos seus deuses nos altos montes, nas colinas e debaixo das árvores frondosas. Derrubai os altares, quebrai os monumentos, queimai os bosques sagrados e abatei as imagens dos seus deuses. Fazei desaparecer daquela terra a sua lembrança. Não procedereis com o Senhor vosso Deus à maneira desses povos. Só devereis ir invocar o Senhor vosso Deus no lugar que Ele escolher entre todas as vossas tribos para aí firmar o seu nome e a sua morada. Apresentareis ali os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, os tributos das vossas mãos, os vossos votos e as primícias do vosso gado graúdo e miúdo. Ali é que os consumireis diante do Senhor vosso Deus, e gozareis vós e as vossas famílias de todos os bens que as vossas mãos adquirirem com a bênção do Senhor vosso Deus. Não procedereis como atualmente nós procedemos, agindo cada um conforme lhe convém. Porque não entrastes ainda no vosso repouso e na posse da herança que o Senhor vosso Deus vos há de dar. Passareis o Jordão e habitareis na terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar como herança. Ele vos dará repouso, livrando-vos de todos os inimigos que vos cercam, e fará com que vivais em segurança. Então, no lugar escolhido pelo Senhor vosso Deus, para ali estabelecer a sua morada, é que apresentareis tudo quanto vos ordeno: os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, os tributos das vossas mãos e todas as dádivas escolhidas que tiverdes prometido ao Senhor. E alegrar-vos-eis na presença do Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas
e também o levita que estiver dentro das portas da vossa cidade, porque ele não terá parte na herança como vós. Guardai-vos de oferecer os vossos holocaustos em qualquer lugar que vos parecer melhor. Oferecereis os vossos holocaustos somente no lugar que o Senhor tiver escolhido numa das suas tribos. Ali é que os oferecereis, e ali cumprireis tudo quanto vos ordeno. Poderás, contudo, matar os animais à vontade e comer a sua carne em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te tiver concedido como bênção. Cada um pode comê-la, quer esteja ou não em estado de pureza legal, como se come a carne do cabrito e do veado. Somente não comerás o sangue. Derramá-lo-ás na terra como se fosse água. Não poderás comer dentro das portas da cidade o dízimo do trigo, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos do teu gado graúdo ou miúdo, nem as ofertas que tiveres prometido por voto ou espontaneamente, nem as tuas primícias. Mas comerás estas coisas diante do Senhor teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido. Tu, os teus filhos, as tuas filhas, os teus servos e servas, e também o levita que estiver dentro das portas da tua cidade. Alegrar-te-ás na presença do Senhor teu Deus, por tudo o que as tuas mãos adquiriram. Guarda-te de tratar com negligência o levita, enquanto viveres na tua terra. Quando o Senhor teu Deus alargar o teu território, como te prometeu, e disseres: quero comer carne, porque tens vontade de a comer, poderás comer quanta carne te apetecer. Se estiveres muito afastado do santuário escolhido pelo Senhor teu Deus para invocar o seu nome, poderás matar do gado graúdo e miúdo que o Senhor te tiver dado, da maneira que te ordenei, e poderás comê-lo na tua cidade como te agradar. Como se come o cabrito ou o veado, assim comerás dessas carnes. Qualquer um poderá comer, quer se encontre ou não em estado de pureza legal. Mas guarda-te de comer o sangue, porque o sangue é a vida, e não deves comer a vida com a carne. Portanto, não o comas, mas derrama-o na terra como se fosse água. Não o comas a fim de seres feliz, tu e os teus filhos depois de ti, porque assim farás o que é reto aos olhos do Senhor. As ofertas sagradas que te são impostas, ou as que fizeres em virtude de um voto, apresentá-las-ás no santuário que o Senhor tiver escolhido. Oferecerás holocaustos, carne e sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. Quanto aos outros sacrifícios, o seu sangue será derramado sobre o altar do Senhor teu Deus e comerás as suas carnes. Procura observar todas estas ordens que te dou, a fim de seres eternamente feliz, tu e os teus descendentes, porque assim farás o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado diante de ti os povos, cujos territórios invadires para os possuir, quando tiveres ocupado o seu país, acautela-te para não extraviares seguindo os seus passos depois da sua destruição. Guarda-te de seguir os seus deuses e dizer: como é que estes povos adoravam os seus deuses? Também queremos fazer como eles. Não procederás assim com o Senhor teu Deus, porque tudo o que o Senhor abomina, tudo o que ele reprova, eles o fizeram com os seus deuses, chegando até a queimar em sua honra os próprios filhos e filhas. Salmo 95. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo da nossa salvação. Vamos à sua presença com hinos de louvor, saudemo-lo com cânticos jubilosos. Pois grande Deus é o Senhor, é um Rei poderoso mais que todos os deuses. Na sua mão estão as profundezas da terra e pertencem-lhe os cimos das montanhas. Dele é o mar, pois foi ele quem o formou. A terra firme é obra das suas mãos. Vinde, prostremo-nos por terra, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, as ovelhas por ele conduzidas. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me provocaram e me puseram à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos essa geração desgostou-me e eu disse: é um povo de coração transviado, que não compreendeu os meus caminhos.
Então jurei na minha ira: não entrarão no lugar do meu repouso. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos, nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco, para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. No capítulo 14 do livro dos Números, vemos o protesto do povo de Israel e a decisão de Deus de proibir a entrada na terra prometida a todo o povo, excepto Caleb e Josué, a quem já fizemos referência no episódio anterior. Com a intercessão de Moisés, que apela para a misericórdia de Deus, o Senhor mantém a sua promessa de dar a terra prometida ao seu povo, mas apenas aos descendentes e às crianças. Este prolongamento da estadia no deserto por 40 anos, até à morte das gerações mais velhas, corresponde ao justo castigo pela ingratidão e incredulidade do povo. Mas há aqui uma pedagogia de Deus. Logo, alguns se arrependem e decidem subir para conquistar a terra apenas com a força humana, mas sem a autorização de Moisés, que expressamente lhes diz que Deus não está com eles nesse empreendimento. Quando prescindimos de Deus e da aliança, quando desprezamos o dom de Deus e nos valemos apenas pelas nossas forças, como se fôssemos autossuficientes, estamos sujeitos à derrota. Foi o que aconteceu com aqueles israelitas. Por sua vez, no capítulo 12 do livro do Deuteronômio, começamos a ouvir o chamado Código Deuteronômico, com normas e penas pesadas associadas ao seu incumprimento. O propósito era precisamente garantir o monoteísmo, a fé no Deus único, e dissuadir o povo de Israel de repetir os erros dos povos pagãos, os cananeus, que eram politeístas. Entre algumas regras encontram-se as indicações para não usar os santuários pagãos dos falsos deuses e destruir todos os lugares de culto pagão. Esta é sempre uma preocupação dos profetas, que o povo de Israel não caia na idolatria. O versículo 5 alude ao lugar que o Senhor vai escolher para a sua morada. Por agora, Deus ainda habita na tenda da reunião, mas este versículo já aponta para o futuro, para o templo de Jerusalém que Salomão, por volta do século X a.C., irá construir. Veremos que mais tarde o próprio Jesus se apresentará a si mesmo como o novo templo de Deus. Destruí este templo e em 3 dias o reedificarei, trazendo assim a novidade da sua presença no meio de nós. Ele, Jesus, é a morada de Deus e cada um de nós também nos tornamos morada de Deus. Este capítulo faz ainda referência à questão da comida, nomeadamente da carne que se pode comer, desde que não tenha o sangue que era sinal de vida, e que por isso apenas cabia a Deus. Este preceito vai manter-se durante muitos séculos, até inclusivamente no Concílio de Jerusalém, no século I, relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, em que se repetirá essa indicação de não comer a carne dos animais com sangue. Vemos como a questão da comida sempre foi muito presente na tradição religiosa, estando presente nesta aliança. Podemos assim dizer que a alimentação é um ato religioso. Jesus, no Evangelho, vai declarar puros todos os alimentos e esclarece que a pureza se entende no coração do homem e não nos alimentos que tomamos. Mas, de facto, a alimentação é um ato religioso. Por isso, para nós hoje, também é importante continuar a abençoar cada refeição e a dar graças a Deus. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel.
Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a Tua palavra e obedecer à Tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 95. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo da nossa salvação. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo da nossa salvação. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 63. Mais uma boa oportunidade para lembrar que precisamos de confiar no Senhor. Um abraço em Cristo. Até amanhã.